Boa noite, meus amigos. Sejam todos bem-vindos. Em nome da Sociedade Espírita Renovação, saudamos os companheiros que nos alegram com a presença para mais essa atividade da nossa casa. Vamos dar início à atividade, como de hábito, pela prece. Querido Mestre Jesus, ao tentarmos unir os nossos pensamentos, Senhor, queremos te agradecer pela oportunidade de aqui estarmos nesta noite para mais uma atividade de estudos, de aprendizado e de confraternização também. Assistidos pela espiritualidade amiga, que possamos cumprir a tarefa conforme ela está programada, a benefício de todos nós, encarnados e desencarnados, que temos a oportunidade de aqui estarmos nesta noite. Rogamos ao Mestre a sua assistência para todos nós e que, mercê da sua misericórdia, Ele possa estender seu manto de paz e de amor a todos aqueles companheiros da casa, trabalhadores, aqueles frequentadores, todos aqueles de uma forma ou outra vinculados à nossa instituição, que possam se beneficiar neste momento da assistência que recebemos. Que Jesus possa permanecer entre nós e em nossos corações, hoje e sempre. Que assim seja, Senhor. Para nossa alegria, a palestra da noite está a cargo do nosso irmão Fernando Luiz Petroski. O Fernando é vinculado ao Centro Espírita Chave de Harmonia. Ele foi presidente da URI Oeste de 9 a 14, 2009 a 2014. Foi secretário da Interregional Leste e Metropolitana. E também exerce a atividade de tutor de estudos, dos estudos à distância da Federação Espírita Brasileira. Para nossa alegria, anuncio Fernando Luiz Petroski. Boa noite a todos. Que Jesus, então, nos abençoe hoje e sempre nessa jornada que a gente faz. A gente vai trabalhar um tema que é um pouco espinhoso para a maioria de nós, né? Para não dizer todos, né? Mas para todos nós que é bastante espinhoso, que é o desafio da renúncia. Porque todo desafio é uma prova. E como nós vivemos num mundo de provas e expiações, então conclui-se que nós temos muitos e muitos desafios pela frente. Muitas e muitas provas que a gente precisa vencer para chegarmos a um determinado resultado. E isso não é uma tarefa fácil. Tanto que a gente precisa muitas vezes voltar várias vezes para acertar o mesmo ponto, porque ele é extremamente complexo de se trabalhar, esses desafios. Porque exigem de nós uma mudança interna muito grande, que a gente fala aqui na doutrina de reforma íntima, e que nos desafia o tempo todo a nos tornarmos melhores, sermos pessoas mais lúcidas, mais esclarecidas, aqueles que, como disse Jesus, que buscam a verdade, porque ela nos liberta de toda ignorância, de todo medo, de todo ódio, de todo preconceito e de toda aquela lista de coisas negativas que atrapalham a nossa vida, né? Então, todo desafio é efetivamente uma prova. E dentre tantos que a gente tem nessa nossa jornada, um deles é o da renúncia. Porque renunciar não é tão simples como a gente fala. Falar é bastante fácil, renunciar, né? Mas e na hora da prática? Na hora que as coisas acontecem, naquele momento, como diz o ditado, no frigir dos ovos, a gente vê o quanto é difícil renunciar. E sem renunciar, a gente não consegue seguir em frente. Porque cada vez que a gente progride, cada vez que a gente evolui, cada vez que a gente dá um passo para frente, é preciso deixar muitas coisas para trás. E aí que tem o problema. Aí que a coisa pega, porque nem sempre a gente está disposto
a deixar algumas coisas para trás. A gente quer mudar, ou melhor, a gente quer mudanças, mas poucos de nós mudam. A gente quer comer uma omelete, mas poucos de nós se dispõem a abrir mão do ovo. Então a gente precisa aprender tudo isso. Aprender a renunciar cada detalhe da nossa vida para que a gente possa chegar lá na frente e alcançarmos a nossa tão sonhada felicidade. Porque muitas das coisas que a gente não quer renunciar são justamente os pontos que nos prendem na tristeza, na ignorância, na infelicidade, podemos dizer de forma geral. E aí cabe uma reflexão que a gente precisa fazer o tempo todo. E é essa reflexão que a gente se propõe a fazer juntos aqui, porque nós estamos todos no mesmo barco, né? Nenhum de nós encarnados está livre dessa condição. Somente uma pessoa nesse planeta não passou por essas dificuldades, que foi Jesus. Mas todos os que vieram antes dele e depois dele têm os mesmos desafios, as mesmas dificuldades. E mesmo lá no tempo, nos primeiros tempos da era cristã, a gente percebia que dava a impressão de que era muito mais fácil renunciar a algumas coisas. A gente vê a história dos primeiros mártires do cristianismo, por exemplo, que não pensavam duas vezes em renunciar ao próprio corpo, à própria vida, para mostrar o seu amor a Deus, a sua lealdade a Jesus. E se entregavam de boa vontade aos martírios, às feras dos circos, e estava tudo bem. Hoje, passado tantos anos, 20 séculos praticamente, a gente já não tem os desafios dos circos romanos, já não precisamos enfrentar as feras, mas a gente percebe que a renúncia ainda é um desafio bastante forte, porque a gente não consegue soltar as amarras, a gente não consegue, de forma geral, abrir mão de algumas coisas em prol de outras. É aquela história, não existe almoço grátis, E como disse Jesus, cada um segundo suas obras. Para a gente ter um retorno de alguma coisa, é preciso que a gente dê a contrapartida da nossa ação, do nosso esforço. Tudo na vida é assim, Até quando a gente vai fazer um investimento financeiro, é preciso que a gente primeiro coloque um aporte de dinheiro lá. A gente não vai ter lucro se não depositar nada, então a gente tem que renunciar àqueles recursos por um determinado tempo, renunciar aos confortos que aquele recurso poderia nos trazer em prol de um retorno financeiro lá na frente. Claro que a gente não vai falar aqui de finanças, Mas só para a gente ter uma noção de que muitas vezes a gente desconhece ou não consegue compreender essa necessidade da contrapartida. E essa contrapartida que a gente faz é justamente a nosso esforço, a nossa luta para nos tornarmos seres melhores, para efetivamente darmos passos largos na nossa jornada evolutiva e poder seguir rumo ao reino de Deus, que em verdade já está dentro de nós, mas que a gente não percebe porque ainda estamos apegados nos velhos hábitos, estamos apegados com as mesmas coisas de sempre. E a gente percebe o quanto isso traz infelicidade para nós quando a gente coloca isso numa perspectiva diferente. Quem acompanha grupos mediúnicos talvez já tenha se deparado muitas vezes com alguns espíritos que chegam reclamando que as pessoas estão usando a sua casa, estão usando os seus bens, estão usando o seu carro, estão usando sua fazenda, e eles se incomodam por isso, porque eles desencarnaram, mas não se desapegaram. Continuam presos às questões materiais e o fato de alguém estar usando traz imenso desgosto, imenso desconforto para eles, porque eles não se desapegam das coisas. Ou seja, o desapego, que é a ideia que está por trás de tudo isso, da renúncia, é aquilo que nos deixa infelizes, que nos mantém presos nesse círculo vicioso que nos faz repetir tantas e tantas vezes as provas para que a gente possa efetivamente dar um passo além. E essa questão do desapego é tão forte, tão complicada, que a gente não entende até como que a gente precisa se desapegar das coisas e até das pessoas. Mas quando a gente fala de se desapegar das pessoas, não é simplesmente viver
alheio à sociedade. Não é simplesmente viver sem ninguém, isolado do mundo, como se fôssemos seres à parte da sociedade. Nós estamos vivendo em sociedade e estamos todos aqui para convivermos uns com os outros. Mas o que a gente precisa desapegar é das questões que envolvem os relacionamentos. Porque nós ainda somos muito possessivos em tudo. Nós ainda temos essa questão de usar os pronomes possessivos o tempo todo. Então a gente fala os meus bens, o meu dinheiro, a minha mãe, o meu pai, o meu irmão, a minha esposa, meu marido, e assim vai. É tudo meu, 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 meu. E a gente esquece que, na verdade, nada nos pertence. Tudo que nós temos de bens materiais foram concedidos por Deus como empréstimo para que a gente use esses recursos para promover o nosso bem-estar e o bem-estar da sociedade. As pessoas que estão conosco também não são nossas. Estão ali numa tarefa de convivência para aprendermos a resgatar algumas coisas do passado, mas também fortalecer os laços de amor, de amizade, de carinho que a gente vai desenvolvendo ao longo do tempo. Porque às vezes a gente se apega tanto a esses cargos familiares que quando a gente perde alguém, a gente entra em desespero. Como assim? Perdi minha esposa, perdi meu pai, perdi minha mãe. Para começo de conversa, né? Não perdemos nada porque ninguém nos pertence. E esses cargos familiares que a gente tem, a gente não lembra, mas eles são temporários. Porque em verdade nós somos espíritos que não têm sexo, espíritos livres, mas que vamos reencarnando em cada posição diferente para testarmos todas as variações possíveis e podemos nos relacionar bem com todos da melhor forma. Então a gente vai mudando de posições. Uma hora a gente é pai, outra hora é filho, uma outra hora é esposo, outra hora é esposa, numa hora é irmão, outra hora é amigo, mas são todos cargos temporários, porque o que vale mesmo é a afinidade espiritual. Se a gente não percebe isso e fica muito apegado aos laços de família, e vamos deixar claro, não estou aqui querendo tirar o valor de uma família, daqueles laços de amor que nos unem. O que estamos vendo aqui é o quanto isso pode ser prejudicial se a gente não tomar os devidos cuidados. Porque assim como tem espíritos que reclamam da gente estar usando os seus bens, tem espíritos que reclamam, e muito, de perceberem que aqueles laços afetivos que ficaram para trás, quando eles desencarnaram, já estão modificados. Então a pessoa pensa assim, nossa, mas eu desencarnei e a minha esposa lá já arranjou outro? Como assim? E aquela história de amor eterno, acabou? Claro que não acabou. Os verdadeiros laços de amor não se rompem nunca. Mas na Terra a gente tem outras situações. Então se a gente se apega à posição, a gente acaba se tornando um obsessor daqueles que a gente ama. A gente não larga da esposa, não larga do filho, não larga da mãe, e aí são mais sofredores nesse mundo. Então, quando a gente fala se desapegar das coisas e das pessoas, não é abrir mão de tudo e viver às custas da sociedade. Não é abrir mão de todos e viver isolado numa bolha dessa forma, mas entender que todas as situações que a gente passa são temporárias. E se são temporárias, por que a gente vai gastar tanto tempo e tanta energia em reter aquilo perto de nós? Então a gente privilegia o temporário em detrimento do permanente, que é a vida espiritual, a vida eterna. Lá onde todos os laços de família são muito mais ampliados do que esses que a gente tem na Terra. Lá os conceitos de valores, de propriedade, são muito diferentes do que a gente tem aqui. Claro que aqui na Terra a gente ainda precisa dos recursos financeiros, dos bens materiais para sobreviver. Mas a gente tem que lembrar que isso é temporário. Se a gente se apega nisso e depois quando chega a hora de abrir mão, a gente não consegue e sofre por isso. Então o desapego é um exercício que tem que ser feito todos os dias. É a renúncia dessas questões que a gente precisa aprender. E isso sim é um dos grandes desafios. E é tão forte esse desafio, e é tão forte essa questão do apego, que
mesmo Jesus trouxe várias situações para nos mostrar essas questões. Quando a gente lembra da parábola da porta estreita, por exemplo, é muito significativa, porque a porta estreita é estreita por uma razão. Significa que a gente não pode passar carregando muita coisa por ela para chegar no reino de Deus, para chegar nesse estado de paz e de harmonia, para a gente chegar do outro lado do muro e viver uma vida plena, de acordo com os valores cristãos, de acordo com os modelos que Jesus nos ensinou. Para a gente passar essa porta estreita, a gente tem que deixar algumas coisas para trás. Porque a gente vai vivendo como se fosse um grande mochileiro, né? Vai enchendo as coisas da nossa mochila, ela fica desse tamanho, e quando a gente vai passar a porta estreita, a gente esbarra. Então a gente precisa tirar algumas coisas. A passagem da porta estreita é muito significativa para mostrar que não podemos chegar numa vida plena de paz e de harmonia se não aprendermos a desapegar de algumas coisas. A nossa filósofa do rock, a Pitty, já nos diz numa das suas músicas, onde há o desejo, não há paz. Porque há sempre aquele medo de perder, é sempre aquele medo de que o outro nos leve. Só que Jesus nos disse, não devemos nos preocupar em reter as coisas, né? Porque com medo que os ladrões levem ou que as traças corroam. Isso também esse apego acaba alimentando nos relacionamentos muitos ciúmes exagerados, aquele sentimento possessivo, porque o medo de perder aquele que a gente ama faz com que a gente mantenha o outro num círculo fechado, numa bolha de sofrimento por conta do ciúme. E isso tudo porque não conseguimos desapegar. Então, quando a gente amplia nosso conceito de relacionamento, de uso dos bens, a gente passa a entender as coisas da vida de uma forma diferente. Então, aquela lição literal que nos mostra o Evangelho precisa ser refletida hoje de uma maneira diferente. Não que a gente vai mudar as leis, não que a gente vai mudar o texto do Evangelho, mas o nosso olhar sobre as coisas precisa ser diferente. Como nos diz Paulo de Tarso, tirar o espírito da letra, porque a letra mata, mas o espírito vivifica. Se a gente for fazer a interpretação literal de tudo que está escrito, nós não vamos seguir em frente. Tanto que uma das premissas da doutrina espírita é justamente o da fé raciocinada. Avaliar tudo que está ali. Fazer uma análise crítica das situações, das coisas, das pessoas, para que a gente não ceda a qualquer impulso, sem a devida contrapartida da análise. E aí a gente vai vendo as coisas sobre um outro ponto de vista. Como nos diz a PNL, a programação neurolinguística, quando a gente muda, o mundo muda também. Não é um chavão, não é uma frase de autoajuda, não é uma frase bonita que a gente vai lá e posta com uma figurinha legal, mas é uma realidade da vida. Tudo depende da forma como a gente olha as coisas. Se a gente muda o nosso olhar, corrige nosso ângulo de observação da vida, e enxerga as situações e as pessoas e as coisas de um jeito diferente, a gente consegue trazer para a nossa vida mudanças significativas. E aí a gente passa a ter um olhar otimista, a gente passa a ter um olhar mais aberto, a gente já não julga nem critica tanto, porque a gente vê outras coisas além disso. A gente tem essa visão mais ampliada e aprende a desapegar daqueles conceitos antigos que nos retinham ainda na tristeza, nessa arrogância desses preconceitos que infelizmente ainda imperam na nossa sociedade. Preconceitos que geram intolerância, preconceitos que geram conflitos, intolerância religiosa, intolerância política, intolerância racial, intolerância financeira, social, intolerância sexual, ou seja, tudo porque a gente não consegue se desapegar dos velhos conceitos que a gente alimentou ao longo de tempos. Então a gente precisa mudar. Como diz aquele outro filósofo do rock, dá para ver que eu sou meio roqueiro, né? A gente tem que aprender a ser uma metamorfose ambulante. Não uma varia vai com as outras, obviamente, mas aprender a melhorar o nosso raciocínio, a não ficar estancado em velhas ideias e conceitos, porque o próprio Jesus não nos ensinou isso.
Jesus veio trazer uma revolução, ou seja, ele veio mostrar uma nova forma de ver a vida. Tanto que ele teve muitos conflitos com os doutores da lei que queriam impor ainda os velhos hábitos, a lei mosaica a todo vapor, a ferro e fogo. E Jesus veio justamente trazer uma outra forma de enxergar as coisas. Ele não veio destruir a lei, como ele disse, mas mostrar uma nova forma de entender, uma nova forma de olhar. Mas a intolerância que fez com que aquele apego aos velhos conceitos provocaram tantas dores e ainda provocam até hoje. Não talvez em tanta intensidade, pelo menos o que a gente vê por aí, mas nem por isso menos sofrido e dolorido. Então a mudança é uma necessidade constante. A forma da gente variar, a nossa maneira de enxergar precisa ser constante, para não ficarmos apegados e parados no tempo. Porque a vida é progressiva. A vida ela não é estanque. Lá na terceira parte do Livro dos Espíritos, que nos fala sobre a lei do progresso, fala justamente disso. Nós estamos numa corrente contínua de evolução. Mas se a gente ficar muito tempo apegado, a gente demora mais para ser feliz. A gente demora mais para encontrar paz no nosso coração. Então a renúncia vai trazendo essa libertação. Vai trazendo essa forma da gente chegar de maneira mais próxima, mais rápida, a essa paz interior, a esse reino de Deus que está dentro de nós e que a gente não consegue encontrar porque estamos focados em outras coisas no momento. Os confortos do nosso século, já dizia Jesus, e agora parece que estão mais confortáveis ainda, que vai nos retendo muitas vezes nessa amenidade, nessa comodismo que nos impede de seguir em frente. Parece que a gente vai perdendo, claro que não de maneira absoluta, obviamente, a nossa capacidade de pensar, de refletir. E a gente vai aceitando conceitos que os outros vão nos dando por não conseguirmos mais nos desligar do nosso conceito de tentativa de modernizar sem raciocínio. Então a gente precisa refletir mais. Por isso que a gente falou da fé raciocinada, que é umas premissas da doutrina espírita. A gente não pode ser espírita e se dizer ainda apegado aos conceitos, apegado às ideias sem uma análise crítica. Então tudo isso nos mostra que o desapego vai muito além de simplesmente abrir mão de algumas questões materiais. Porque esse desapego hoje é muito mais amplo do que a gente imagina. A gente tem uma dificuldade gigantesca de fazer isso. A gente não consegue nem se desligar mais do mundo virtual. Se a gente está aqui na palestra, por exemplo, 1 hora, sem olhar o celular, a gente já começa a dar um comichão, né? Como assim? Será que eu não tenho nenhuma notificação? A gente está tão apegado às notificações que a gente precisa olhar o tempo todo. A gente está apegado e fica preso naquilo ali. Então, é uma nova abertura das coisas. E não falta no Evangelho exemplos de como a gente fazer isso. Outra passagem bastante significativa que nos faz rever isso é a questão do famoso moço rico que foi procurar Jesus. Então ele já era moço, era rico, bem posicionado, devia ser bastante bonitão ali para a sociedade, mas não conseguia ter paz, não conseguia ser feliz, não encontrava ali a felicidade nas questões do dia a dia. E como muitos falaram que Jesus curava, que Jesus libertava, que Jesus trazia essa paz, ele também foi procurar. Vocês devem conhecer a passagem, né? Só vamos lembrar aqui para contextualizar. E aí Jesus, percebendo ali as verdadeiras intenções dele, e que Amélia Rodrigues nos diz no livro Luz do Mundo, né, que aqueles instantes ali de diálogo entre eles, que deve ter durado minutos, mas pode ter dado a impressão de ter durado séculos, porque era um conflito entre a horizontalidade das paixões humanas e a verticalidade dos ensinos divinos vindo através de Jesus. Então, quando ele foi perguntado de Jesus, falando das suas frustrações, das suas angústias, do porquê que ele não conseguia ser feliz, apesar de ter tantas condições de ser moço, de ser rico, de ser bem posicionado, ele não conseguia encontrar isso e queria que Jesus desse a ele uma resposta. E aí Jesus disse assim: se queres mesmo ser feliz, queres mesmo aprender a andar comigo,
vai, vende tudo que tens, dá aos pobres e me segue. Aí que começou, opa, como assim? Dá tudo que eu tenho e te acompanhar? Eu entendi bem isso? Aí Jesus disse, vai, tudo que tem, vem, dá tudo que tens e me segue. Aí que Jesus estava propondo a ele um desapego. Talvez as questões materiais não tenham pesado tanto para ele, porque apesar do dinheiro que ele tinha, ele não tinha paz, mas desapegar de todo o resto, isso pegou bastante para ele. Porque ele pensou, poxa Jesus, mas não tem jeito de ser amanhã, porque hoje eu tenho um compromisso, sabe? Eu marquei com a galera lá do clube lá para a gente fazer uma corrida de bigas, eu vou ser um dos pilotos lá, devia ser algo equivalente à nossa Fórmula 1 de agora, e eu tenho uma participação importante nesse grupo, então não dá para ser amanhã. Mas Jesus, como já sabia das coisas, sabia o que ia acontecer, fala, o convite é para hoje. E aí começou aquele embate, né, psicológico, aquele conflito de ideias, que deve ter durado minutos, mas que deve ter parecido horas, dias, semanas talvez. Até que por fim ele diz, hoje não. Ou seja, ele não estava pronto para renunciar. Ele poderia estar pronto para renunciar a algumas coisas, mas não a tudo. E como a gente sabe, naquela mesma noite, durante essa corrida, ele se acidentou e veio a falecer, desencarnou. Mas o convite de Jesus permaneceu em aberto. Porque muitas vezes as propostas de Jesus nos chegam das mais variadas formas. Algumas vezes ele vem pessoalmente, como chegou também para Públio Lentulus, como nos mostram os livros, né? Onde Jesus, nesse diálogo direto com ele, ofereceu a mesma oportunidade, ofereceu o mesmo conforto, a mesma promessa de uma vida melhor, livre dos embates políticos, livre das discussões, livre daquelas picuinhas todas da corte, e oferecer para ele uma paz de espírito. E ele, Públio Lentulus, também renunciou a isso, ou seja, não conseguiu se desapegar do poder, não se conseguiu desapegar da posição em que ele estava e amargou, como nos diz a história, através dos livros de Emmanuel, amargou longos séculos na dor até que entendesse, finalmente, a proposta que ele tinha deixado mão. Então a renúncia é muito difícil realmente. Então quando a gente tem dificuldade de renunciar, a gente não precisa se martirizar por conta disso. Faz parte do nosso processo de aprendizado. Mas a gente não pode se acostumar com isso. A gente precisa criar novas bases, porque se a gente não abrir mão das coisas, não conseguiremos chegar lá. Qualquer um que se propõe a fazer algo, precisa renunciar a alguma coisa. Um atleta que queira ganhar uma medalha olímpica ou qualquer outra medalha, ele sabe que ele precisa renunciar, talvez a horas de descanso, horas de sono, a muitas coisas que ele poderia fazer, abre mão de tudo isso para se colocar numa disciplina de treinos diários, de uma alimentação rigorosa, abrindo mão de tanta gordice gostosa que tem por aí, para poder ter o desempenho necessário e conseguir a medalha que ele tanto quer. Aqueles que tentam amelhar algum recurso financeiro, algum montante para sua aposentadoria ou qualquer outro projeto, sabe que vai ter que renunciar a alguns confortos, a alguns prazeres para juntar os recursos necessários. Aqueles que têm uma intenção de ter uma saúde plena nesse corpo, nessa vida mesmo, sabe que tem que renunciar a alguns vícios, a alguns prazeres, ao consumo de determinadas substâncias que a gente sabe não faz bem para a saúde, mas a gente usa mesmo assim porque não consegue se desapegar do hábito dessas coisas. Mas a gente quer ter saúde, mas não quer abrir mão daquilo que nos faz mal. A gente quer ter dinheiro, mas a gente não quer abrir mão dos pequenos esforços. A gente quer ganhar medalha, mas não quer abrir mão de ficar horas e horas sentado no sofá, arrastando o dedo no celular ou assistindo uma interminável série que, na verdade, não pode nos trazer nada de bom para nós. É difícil quebrar hábitos, é difícil mudar, é difícil fazer essa transformação para algo melhor.
essa mudança para um novo modelo. É muito difícil realmente, mas é por isso que a gente reencarna. É por isso que nos é dada a possibilidade da reencarnação, para que tenhamos tantas oportunidades quanto sejam necessárias. Lá na questão 132, se não me engano, de O Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: qual que é o objetivo da nossa encarnação? Para que afinal que a gente vem para cá? Se estava tão bom e quentinho lá no mundo espiritual, lá a gente não precisava acordar cedo, não precisava pegar ônibus lotado, não precisava pagar boleto. Para que a gente larga tudo isso para vir para a Terra, reencarnar? Porque esse é o caminho da nossa evolução. Então a gente renuncia a algumas coisas do mundo espiritual e se propõe a reencarnar no mundo de provas e expiações. Em alguns lugares específicos as provas são maiores, a gente sabe disso, mas a gente se desafia a isso para termos uma vida melhor, para podermos chegar nesse mundo de paz que a gente quer tanto. Porque todos nós, querendo ou não, seremos sim espíritos puros e perfeitos. Todos nós, como diz a música, seremos anjos, mas é preciso que a gente trabalhe e acredite no nosso potencial. E que principalmente a gente acredite no nosso poder de renunciar àquilo que nos prende. E a gente vê então que a renúncia, ela vai muito além das coisas, como a gente disse. A gente tem dificuldade de renunciar valores, a gente tem dificuldade de renunciar aos bens, à família, às vezes à posição social que a gente ocupa, aos cargos que a gente ocupa em qualquer situação, pode ser na política ou pode ser na sociedade espírita. A gente sabe que tem cargos que às vezes são muito desejados e a gente tem dificuldade de abrir mão disso. Então a gente fica preso naquele círculo. A gente quer melhorar, mas a gente não abre mão daquilo que nos prende ali. Então é uma nova forma de pensar, é um novo modelo que a gente precisa colocar, que na verdade nem é tão novo assim. Porque há 2000 anos atrás, Jesus já não veio trazer esse modelo para que a gente seguisse. Ele já trouxe o Evangelho como verdadeiro tutorial de como a gente conseguir evoluir e se melhorar nessa vida ou em todas as outras que a gente vem aqui para poder evoluir, para poder crescer, para poder se transformar. Porque tudo precisa ser transformado. Aquilo que não se transforma fica estacionado. Aquilo que a gente não mexe acaba enferrujando. Então é como uma máquina que precisa de manutenção constante. O nosso espírito está constantemente sendo forçado ou colocado em situações conflitivas justamente para tirar a gente dessa zona de conforto em que a gente se coloca. Nessa zona de conforto que parece confortável, mas quando a gente analisa, não tem nada de conforto nisso. Porque a gente fica acomodado e não cresce espiritualmente. Então a gente deseja as coisas, mas não quer abrir mão. Hipócrates, o pai da medicina, já dizia, né? Antes de querer curar alguém, pergunta para a pessoa se ela quer ser curada. Porque muitas pessoas, na verdade, não querem ser curadas. Não querem se melhorar. Elas querem ficar como elas estão, paradas no tempo. E tudo bem, é uma decisão dela. Mas a gente não pode entrar nessa mesma vibe. Porque se a gente ficar também parado, a gente não evolui. E a gente está aqui, como dissemos, para crescer. Então a gente precisa redirecionar a nossa forma. E não há atalhos para isso. Não há fórmulas gratuitas. Não tem como a gente pular etapas. Uma etapa depende da outra. É tudo pré-requisito para podermos chegar lá. É como uma grande peça de quebra-cabeça. Um grande jogo de quebra-cabeça, melhor dizendo, onde cada peça tem a hora certa de ser encaixada. Se a gente tenta encaixar antes, a coisa não funciona. Simplesmente não encaixa. E se a gente tenta forçar, a gente gera uma expectativa de que vai encaixar e a gente se frustra, porque não aconteceu como a gente esperava. Porque tudo tem que esperar o tempo certo. Então a gente tem que renunciar àquela impaciência de querer resolver as coisas rapidamente, sabendo que há etapas que precisam ser cumpridas. E nessa peça de quebra-cabeça, talvez outras peças precisem ser encaixadas antes
para que aquela funcione, para que a imagem final seja perfeita. Porque se a gente força, talvez a peça até encaixe, mas vai distorcer a figura que a gente esperava. Então é preciso paciência, é preciso resignação de fazer o que a gente tem que fazer, mas aguardar o tempo certo. O Eclesiastes já diz, há tempo de semear e há tempo de colher. E entre esses dois, há o tempo de esperar, mas não uma espera passiva, não uma espera de maneira inútil, parada, mas uma espera ativa. Assim como a gente planta as sementes e precisa cuidar delas, a gente precisa regar, a gente precisa tirar as ervas daninhas, a gente tem que adubar para que ela dê frutos. Na vida também é assim. A gente tem que renunciar à nossa impaciência de querer resultados imediatos. Porque resultados imediatos não vão acontecer nunca. Se a gente imagina que existem fórmulas mágicas, a gente vai só conseguir frustrações. Porque a gente vai criar uma expectativa que não vai ser correspondente à devida realidade. Então, tudo tem o tempo certo. Se eu invisto dinheiro hoje, eu não vou ter lucro amanhã. É preciso que o tempo faça o seu trabalho. Se eu planto uma semente hoje, eu não vou colher amanhã. É preciso que o tempo faça o seu trabalho. Então, o que a gente tem que fazer é o nosso esforço hoje e aguardar que o tempo faça o seu trabalho. Esse trabalho de reforma íntima, esse trabalho de construção interna, dialogando com as nossas próprias sombras que estão ali nos impedindo de ser felizes e das quais a gente não consegue abrir mão ainda. A gente se conforma com muitos hábitos que a gente tem e até se gaba de dizer isso, Eu sou assim mesmo. Sou assim, nasci assim, sou assim e vou morrer assim. Só que a vida não é assim, Como é que dizem por aí, Com síndrome de Gabriela, Eu nasci assim, sou assim, vou morrer assim. Se fosse para ser assim, Deus não teria nos criado. Qual o propósito de Deus criar um ser simples, ignorantes, fadados à evolução, se fosse para ficar do mesmo jeito? Então é esse conforto de não querer se esforçar que acaba nos retendo no sofrimento. A gente não vê que é sofrimento, mas lá na frente a gente percebe o quanto deixou para trás, o quantas oportunidades a gente desperdiçou porque não conseguiu abrir mão de algo naquele momento. Porque a gente queria de tudo e na verdade não fez nada. Mas para sermos espíritos puros, ao qual nós estamos destinados, existem certos requisitos. Quais os requisitos que a gente imagina que um espírito puro tem que ter? O que a gente está disposto a fazer para chegar nesse ponto? Jesus já nos disse que nós somos como deuses, podemos fazer tudo o que Ele fez e muito mais. E Ele veio para a Terra justamente para nos ensinar como fazer. Mas o que nos impede de ser como Jesus? Emmanuel, lá no Livro dos Espíritos, ele coloca que o orgulho, o egoísmo são as chagas da humanidade, ou seja, as raízes de todo o mal. Então, tudo que a gente imagina, tudo que a gente vê de coisas ruins, do mal em si na Terra, são naturalmente criações ou resultados desse orgulho e do egoísmo. O orgulho que não nos abre, faz a gente abrir mão das nossas posições porque a gente é fincado nas nossas posições. E o egoísmo é aquela ideia da gente querer tudo isso para nós, ou seja, o nosso ego inflado, o nosso ego adoecido, que faz com que a gente não olhe o outro com o devido cuidado. Porque é tudo para mim, tudo para nós, tudo para o meu meio. E esse orgulho, esse egoísmo nos impede de renunciar e, consequentemente, não deixa a gente evoluir adequadamente. A gente fica preso naquele círculo vicioso, como a gente diz. E aí vai chegar um momento em que a dor vai nos ensinar e nos vai impulsionar para frente. E aí que a gente vai entender o porquê que a dor é importante. Porque a gente tenta fugir da dor o tempo todo. Mas ela está ali justamente para nos motivar a sair da zona de conforto. Está ali justamente para nos motivar a fazer algo, a abrir mão daquilo que nos faz ficar adoecidos, para a gente poder enxergar a vida sobre um aspecto muito mais amplo, porque a vida é muito maior
do que essa visão acanhada e egoísta que a gente tem. Nós temos um universo todo. E se nós somos deuses, como Jesus nos é, a gente precisa acreditar no nosso potencial. Porque Deus acredita na gente. Jesus acredita na gente. Mas a gente também precisa acreditar na gente. Olhar para o nosso espelho e saber que a gente pode e a gente quer, a gente vai conseguir. Porque a gente tem o respaldo espiritual para isso. Nós fomos criados para isso. Fomos criados para sermos espíritos melhores. Desde que a gente esteja disposto a fazer o que seja preciso. Se a gente não fizer essa contrapartida, não há como a gente ter resultados. Cada um segundo suas obras. Então as nossas obras são o nosso respaldo, o nosso pré-requisito para podermos merecer aquilo que a gente deseja tanto. Então a gente vai abrindo a nossa forma de enxergar, vai corrigindo o nosso meio de ver as coisas e a gente passa a olhar o mundo então de um jeito um pouco diferente. Já não olhamos com aquele olhar pessimista que vê caos e problemas em todo lugar. Mas a gente vê esse mundo de uma forma otimista, sabendo que essas provas que estão ali, esses desafios, estão nos ensinando a evoluir, estão nos ensinando a enxergar as coisas diferentes, estão nos ensinando, em síntese, a sermos pessoas melhores, a sermos alguém que efetivamente está apto a ser um espírito puro, a ser um espírito que vai colaborar com Deus na criação de outros mundos, que vai estar ali lado a lado com Jesus na tarefa de edificação das sociedades, para sermos efetivamente um agente progressivo, um agente que procura melhorar a nossa vida e a vida do outro. Não apenas o nosso lado, que isso é a caracterização do orgulho e do egoísmo, mas ampliar os lados, ampliar a nossa forma de ver. Esse é o maior desafio. E aí a pergunta que a gente faz é: será que estamos prontos para isso? Será que a gente já está realmente renunciando o que precisa renunciar? Ou será que nós ainda estamos defendendo com unhas e dentes as posições já constituídas, que nos foram dadas ou que nós conquistamos de alguma forma e na qual nós nos encastelamos? Então, se a gente nunca parou para pensar nisso, é uma oportunidade, é um convite para essa reflexão. Se a gente nunca parou para perceber por que a nossa vida às vezes não vai para frente, por que eu não consigo ter paz, por que eu não consigo ser feliz, por que eu não consigo ter saúde, por que eu não consigo ter uma vida plena nos meus relacionamentos, por que eu não consigo ter uma vida plena na sociedade? O que eu estou fazendo que está me mantendo assim? Do que eu tenho que abrir mão para poder merecer uma situação melhor? Porque cada um, eu vou falar de novo, porque essas palavras de Jesus são muito significativas para mim. Cada um será segundo as suas obras. Quem não faz nada, não terá resultados. Quem fizer algo, naturalmente terá o resultado das suas ações. E não é difícil de imaginar que quanto mais a gente fizer, mais resultados a gente terá. Quanto mais a gente estiver disposto a abrir mão do provisório para ter um permanente mais feliz, mais próspero, mais amoroso, mais afetivo, a gente precisa fazer isso. Então, o que eu preciso fazer? Abrir mão do meu orgulho e manter o meu relacionamento íntimo e com aqueles com que a gente ama numa situação melhor. Porque muitos dos conflitos que a gente vê nas famílias, por exemplo, é porque as pessoas, por conta do seu orgulho, não querem abrir mão das suas opiniões. E aí fica batendo tecla ali, batendo na mesma tecla para manter uma situação, provar que está certo. E aí a gente fica todo mundo na infelicidade. Mas a gente está aqui para ser feliz. Deus acredita no nosso potencial. Jesus sabe que a gente pode. A gente só precisa fazer o que se for preciso para que a nossa luz brilhe. Porque a gente não precisa nem criar a luz. Ela já está ali conosco. Mas é preciso que a gente se burile, que a gente se
dome, que a gente se aperfeiçoe para que essa luz brilhe. Porque nós ainda somos como diamantes brutos. Então é preciso a gente desbastar aquilo que está fora para que a luz interna brilhe e a gente possa, então, enxergar um mundo melhor, um mundo mais amoroso, um mundo mais regenerado, onde efetivamente o mal vai perder força e o amor será a predominância, será a nossa palavra de ordem. Porque Jesus nos disse: amai-vos uns aos outros. E é isso que a gente tem que colocar em prática. Para amar, é preciso renunciar. Amor e renúncia é o que efetivamente nos coloca à frente, não dos outros, mas à frente de nós mesmos, perante a situação que a gente construiu no passado e que está na hora, ou melhor, já está passando da hora da gente revisitar, rever os nossos projetos. E é por isso que a gente precisa se observar o tempo todo. Fazer a nossa análise, ter o nosso autoconhecimento, saber o que precisa ser mudado para que a gente encontre a paz. Porque no fundo, todos nós queremos ser felizes. Mas a gente precisa fazer a nossa felicidade baseada no nosso próprio esforço e não simplesmente num presente externo. Renunciar, então, é um caminho para a felicidade. O desafio da renúncia é o que nos coloca cada vez mais perto de Deus, do Pai e da companhia sempre amorosa de Jesus. Muito obrigado pela atenção, que Jesus, então, nos abençoe. O nosso agradecimento ao Fernando pelo seu trabalho, pela forma como ele apresentou esse tema oportuno, né, de renúncia, que nos faz refletir tanto a responsabilidade que temos e do mundo em que vivemos, que somos envolvidos pelos bens materiais e por tudo aquilo que nos prende à terra, ao chão. E ele desenvolveu esse tema de uma maneira ótima, magistral. Muito obrigado, Fernando. Leve aos companheiros da Chave da Harmonia o nosso abraço fraterno. Nós vamos encerrar a primeira parte das atividades pela prece. Em seguida passaremos aos passes. Pedimos que vão tomar passe, por favor, aguardem sentados que todos serão chamados. Querido Mestre Jesus, ao encerrarmos a atividade da noite, queremos agradecer, Senhor, pelas lições trazidas, pela oportunidade do aprendizado, da reflexão, para levarmos cada um para os seus dias, nesse mundo tão difícil, em que a ambição e os bens materiais nos atraem de uma forma avassaladora. Os meios de comunicação, enfim, Senhor, somos conduzidos a exatamente acumularmos, quando na verdade os ensinamentos do Mestre foram sempre no sentido da renúncia, para que possamos caminhar em direção ao plano espiritual, conduzindo-nos, ou conduzindo a nossa sequência de desenvolvimento espiritual, voltando para as atividades do bem, do amor e da fraternidade. Rogamos ao Mestre a sua assistência para todos os necessitados, para aqueles que sofrem nos hospitais, nas ruas, nos asilos, nos orfanatos, nos presídios. Pedimos a Jesus que nos acompanhe ao retorno aos nossos lares, que abençoe os nossos familiares e que a sua paz permaneça entre nós e em nossos corações, hoje e sempre. Que assim seja, Senhor.